para você que acompanha as nossas redes sociais. Eu sou Larissa Lousânia e este é o AMU Entrevista. Hoje nós estamos com o economista, sociólogo e professor do mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo. Seja bem-vindo ao AM1, professor. É uma satisfação estar com vocês aqui e estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre a matéria tão importante que é a reforma tributária. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre reforma tributária e como isso pode melhorar a nossa economia entre 2026 e 2033, vai existir essa transição, né? César, com essa alteração, quais são as vantagens e desvantagens da reforma tributária? Talvez a grande vantagem da reforma tributária é você acabar com aqueles impostos em cascata, né? Então agora você vai ter uma condição de você melhorar o fluxo entre o fornecedor e o consumidor. E não tenha dúvida que o consumidor, sabendo o quanto que ele está pagando de imposto, também vai ser importante. Então a reforma tributária é algo já discutido há muitos anos, né? Foi aprovada e agora está na regulamentação. Talvez não esperássemos que demorasse tanto tempo para essa regulamentação. Mas, de fato, vai melhorar muito o ambiente de negócio. As pessoas vão ter uma noção exata do pagamento. Vai ter produto que vai ter uma taxação um pouquinho maior em função dos malefícios que causam à saúde, vamos dizer um exemplo, coisa que não se pensava há pouco tempo, né? Então, de fato, é uma reforma necessária, importante e urgente. Como o senhor comentou desses produtos que vão ficar um pouco mais caros, o pessoal chama de imposto do pecado, né? Imposto seletivo. Conta pra gente o que é esse imposto e o que pode ficar mais caro com essa cobrança. Certo. Hoje já existe, né, a cobrança do ICMS nos estados e muitas vezes as alíquotas variam de estado para estado. Por exemplo, o fumo. Você tem estados que cobram mais ICMS do que outros, né? Isso também gera o que a gente chama de guerra fiscal. O estado acaba colocando uma alíquota de ICMS baixa para atrair as indústrias para produzir nos seus estados. Isso, sendo uma federação, criava muitos entraves para o desenvolvimento. Agora, com relação aos produtos específicos, como as bebidas, né, tem álcool, né, as questões do açúcar, né, excesso de açúcar em função da obesidade, a questão do fumo, e muitas pessoas, mas fumou, a pessoa vai morrer, mas é ela. Não, prejudica toda a sociedade, porque você tem a questão do sistema público de saúde, né, que acaba sendo de alguma forma onerado, né? Então, do ponto de vista prático, é importante o imposto seletivo. Agora mesmo o Senado estabeleceu que as armas terão um imposto seletivo, inclusive uma grande discussão, né? Sim. Isso pode gerar algum problema na Câmara para poder aprovar, né? Porque, de fato, foi lá que aprovou a isenção. Mas não tenha dúvida que esses produtos, quando você fala em imposto seletivo, é que vai ter que pagar um pouquinho mais, né? E vai dar uma arrecadação para cobrir o ônus que ele causa à sociedade. Não só o sistema de saúde, mas os demais sistemas que são bancados pelo próprio governo, como a educação também, acabam sendo prejudicados, né, por esses produtos, não tenha dúvida, né? A pessoa bebe, aí vai estudar, não consegue estudar, né? Então, tudo isso aí tem que ser pensado de uma maneira responsável e vai ajudar o país, sim. Professor, agora eis a questão. Hoje nós pagamos uma gasolina absurda. O combustível vai ficar mais caro por causa do imposto seletivo? Olha, o combustível está inserido numa questão maior, que é a questão da poluição, né? Então, o combustível fóssil acaba provocando uma poluição e é por isso que ele acaba sendo onerado em função da poluição, não em função da necessidade. Nós temos aqui no Brasil a necessidade de rodovias, né? Nós temos poucas ferrovias, então você tem uma necessidade de manter o transporte urbano, seja individual, seja coletivo. Então, você encarecer a gasolina, lembrando que a gasolina ela tem um aspecto também relacionado com o mercado internacional, tem com relação a processamento, né? Com relação à distribuição. São vários fatores que contribuem para o preço da gasolina estar onde está, né? O mercado internacional, o barril de petróleo, etc. Mas, do ponto de vista local, você tem o etanol também, né? Que acaba contribuindo para que o combustível possa ficar mais caro ou não. Aí vem a questão da agroindústria, né? Mas, de fato, assim, tem que se pensar bem delicadamente. Eu acredito que a reforma tributária colocou que ela não vai entrar logo em vigor, vai ter um período de transição onde vai estar sendo visto esses fatores, né? Porque o objetivo da reforma não é arrecadar mais, mas também não é arrecadar menos. Então vai buscar um equilíbrio. A Câmara colocou uma trava lá
para o IVA de 26,5%, mas agora no Senado, com os estudos, com as emendas, vai provavelmente subir para 28%. Então, isso tudo tem que ser colocado na mesa, pensado, planejado, para que o país possa, de fato, usufruir dos benefícios dessa reforma tributária. Entendi. César, e essa proposta de criação de um IVA único vai favorecer esse equilíbrio econômico? Vai acabar com essa questão dessa montoeira de impostos, né, que nós pagamos hoje? Comenta aí conosco essa situação. Isso lá na faculdade a gente até brinca, né? Tem uma piada que é assim, né? Que no 7 de setembro tá a mãe e o pai lá no palanque e o filho tá marchando, né? E a mãe fala assim, olha como é que nosso filho marcha garboso. E o pai fala, e é o único passo certo, né? Então é engraçado porque é isso, o Brasil é o único passo certo no mundo. Todo mundo, todas as economias desenvolvidas adotaram o imposto único, chamado IVA. Aqui mudou de nome, agora aqui é IBS, CBS, mas é o IVA, né? Então o Brasil não pode ficar de fora. Então isso é um avanço significativo, o mundo todo adota com sucesso esse sistema. Não tenha dúvida que aqui no Brasil também vai fazer sucesso, porque nós não somos o único passo certo não, viu? Professor, vamos aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco sobre como vai ficar o imposto de renda com essa nova reforma tributária. Vai acontecer alguma mudança ou vai continuar da forma que está? Interessante sua pergunta, porque o imposto de renda não faz parte dessa reforma ainda, né? Existe uma outra reforma que tem que ser feita, é o imposto sobre a renda. E vai ter sido discutido. Inclusive, colocaram algumas coisas nessa reforma tributária que tem a ver com a renda. Que são os iates, os aviões, né, tributando, né? Mas não tenha dúvida que existe uma vontade da sociedade que vá para frente essa reforma da renda. Porque é necessário que o pobre pague imposto, mas pague de maneira proporcional ao que ele ganha. E os ricos também contribuam mais. Então isso aí vai ser visto. A gente tem visto iniciativas do próprio governo, agora mesmo, recentemente, tentando aumentar, né, para 5 mil a faixa de isenção do imposto de renda, mas não é o momento, né? O momento é aprovar essa reforma sobre o consumo, é o que está em voga, né? A questão do ICMS, transformar 5 impostos em 1, né? Isso é muito importante. Acho que temos que colocar todo o nosso foco nessa regulamentação. Lembrando que a reforma já foi aprovada, agora nós estamos cuidando da regulamentação. Então, vamos cuidar. É bom que os congressistas tenham uma ciência também da importância política desse momento, né? Para não ficar procurando, assim, que a gente chama de pelo em ovo, né? Vamos tributar, ou seja, nessa hora vamos mandar o que está aprovado pela Câmara, agora aprovado pelo Senado. É fundamental que entre em vigor o quanto antes. É lógico que queremos que nossos congressistas estudem, façam os debates, porque isso aqui é uma democracia, mas está demorando, né? Eu acho que há um exagero aí nessa demora e é preciso uma responsabilidade para aprovar o quanto antes, para que possa já 2025 a gente entrar com o pé direito. Aprovada a regulamentação, que é essa 68 aí que está em vigor, está em estudo. Professor, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o Amazonas e a Zona Franca. O medo dos especialistas era que esse texto prejudicasse a Zona Franca, né, esse modelo industrial. Houve algum impacto direto aos trabalhadores ou empresários que atuam na Zona Franca ou os incentivos fiscais continuam? Olha, de fato haveria alguns impactos, sim, né? Sobretudo do modelo que saiu da Câmara, né? Sim. Só que o Senado parece que corrigiu, né? Fez algumas correções, sobretudo a questão de acertar 1/3 que teria que ser retido. Isso acabaria, de alguma forma, desincentivando investimentos lá. Eu não tenho a dúvida que a Zona Franca de Manaus é importantíssima, não só para a Amazonas, como para o país como um todo, né? Sobretudo os produtos que lá são produzidos e não são produzidos nos demais estados, né? A questão também de você gerar imposto onde se adquire o produto em vez de onde se produz também. Isso vai gerar uma compensação para o estado do Amazonas, do Acre e também de Rondônia e Roraima e parte do Amapá. Foi importantíssimo, né? Então o Senado parece que fez um pente fino e acertou essas arestas. Eu acho que a Zona Franca de Manaus está preservada, o Amazonas também. E é importante isso. Nós temos o Amazonas que é o maior território, né? O estado que tem o maior território. Então, a importância geopolítica não é bom que na hora de falar da Amazônia eu cito o Amazonas. Agora, na hora de ajudar os Amazonas, ninguém quer ajudar. Então, é um estado que precisa ser olhado de maneira diferente. Lá nós temos muitas riquezas, né? Sabemos disso, né? De hoje, né? Então, a reforma tributária procura fazer justiça. Eu acredito que, uma vez que se busca essa justiça, o estado do Amazonas, os amazonenses e o Pará também, né? O que faz parte da Amazônia Legal, né? Rondônia, vai ser de alguma forma... não é ajudado, ninguém quer ser benesse, as pessoas querem justiça.
eu acho que se faz justiça com o Amazonas. O senhor comentou sobre esse pente fino que o Senado está fazendo no texto, né, de regulamentação da reforma tributária. E foram mais de 600 emendas adicionadas. César, isso pode prejudicar a aprovação do texto na Câmara? Olha, pode sim, né? A grande preocupação hoje é esse retorno desse texto para a Câmara, como é que vai funcionar. Eu acredito no bom senso da própria Câmara, verificando as mudanças que o Senado promoveu, algumas novas com relação ao aluguel, né, com relação ao setor imobiliário, isso pode criar algum entrave, sim. Mas acredito que não vai ser empecilho para que a Câmara possa aprovar e o quanto antes, ainda em 2024, seja aprovada a regulamentação da reforma tributária. É lógico, os senadores, eles olham mais a questão dos estados, né? A Câmara é mais a questão do povo como um todo. Então, esses dois interesses têm que se unir para dizer o seguinte, é melhor para o país vai ganhar, vai crescer e todo mundo vai ganhar, porque vai aumentar a arrecadação, vai aumentar os negócios, né? Não tenha dúvida que quando a gente fala em tributo, né, o órgão do ser humano mais sensível é o bolso. Então dói no bolso do contribuinte. Então o contribuinte realmente ele vai ter uma condição de pagar menos. Então vamos ver aí como é que vai funcionar, sobretudo no tocante ao setor de serviços, né, onde parece que vai ser mais onerado em função da situação atual, mas não tenha dúvida que o país ganha como todo e todos têm a ganhar com essa reforma tributária. César, o Congresso ainda tem muita coisa para votar até o dia 22 de dezembro. Será que vai dar tempo com essa correria da reforma tributária, LDO? Comenta conosco essa situação. Eu acho incrível o nosso Senado, a nossa Câmara. Sempre eles conseguem, né? Eles põem a gente nessa tensão, né? Todos ficam tensos, né? Grandes discussões. É a semana de esforço. É o presidente da Câmara falando um negócio, o presidente do Senado falando outro, os dois se unindo e se desunindo, né? Mas eu tenho por experiência, pelo menos durante essa gestão, tanto do presidente da Câmara como do Senado, eles cumprem prazos, né? Sobretudo o presidente da Câmara. Sim. Né? Ele realmente pisa no acelerador e vai falar que faz e faz mesmo. O do Senado, de vez em quando, a gente fica preocupado, mas acaba fazendo. Então, eu não tenho dúvida de que os prazos são apertados, né? Isso vai aparecer lá no cronograma, mas eles vão conseguir cumprir os prazos sim. E depois da eleição municipal, eles aceleraram muitas votações, né? E precisa de alguns ajustes, como a questão das emendas, né? Se é uma portaria hoje. Então, isso tudo aí está sendo acertado. E eu não tenho a menor dúvida de que eles vão conseguir cumprir o prazo sim, embora, né? A gente tem que tomar um remedinho pro coração para acalmar, né? Obrigada, professor, pela sua presença aqui no AM1. E qual mensagem que o senhor tem para o nosso público aqui? Olha, a economia é uma ciência que estuda, né, exatamente o comportamento humano, é uma ciência humana. Então, se você está preocupado, né, existem as famílias que consomem, as empresas que produzem, o governo que cobra o imposto. Então está entrando esse ente governo aí, porque ele estava cobrando muito imposto. Agora, o objetivo não é cobrar mais imposto, mas ser justo. E acreditamos que a reforma tributária pode ajudar cada um de vocês a conseguir seu emprego, a conseguir seu estudo. Então não tenha dúvida, temos que torcer mesmo para que a reforma tributária venha a ser aprovada e que possamos usufruir desses benefícios. Eu desejo grande sucesso para vocês e um grande abraço. É um prazer estar com vocês aqui e estou sempre à disposição. Obrigada, César. Para essas e outras informações, acesse as nossas redes sociais. Eu sou Larissa Lousânia para o portal AM1 e informação com qualidade.